Fala galera, esse canal Take Forró, eu sou o Matheus Pereira e eu, Daniela Gauer, e o passo de hoje é o facão. A gente vai fazer ele na música e logo em seguida a gente ensina o passo a passo. Andando na noite, zombando do açoite, na chuva, no temporal, na fumaça, a minha touca molhada, cansada de tanto pensar, tem jeito de me dar a você. Reflexo neon da cidade nas poças, a eterna pergunta, eu ainda acredito na sinceridade, na Antes da gente aprender o passo do facão em si, eu queria que a gente sentisse como o nosso corpo funciona, como é que a gente anda. Agora, pega um espacinho da sua casa, do lugar onde você estiver, e dá uma andadinha. Sente seu corpo. O que meu corpo está fazendo? Desloque um pouco. Eu quero que você sinta que quando a gente está andando, a gente vai alternando os lados. Quando a gente está com a perna direita indo à frente, o nosso braço esquerdo vai à frente. É alternado. A gente vai alternando, vai dando equilíbrio para o nosso corpo, a gente vai caminhando. Normalmente não acontece da gente ir perna direita, braço direito. Perna esquerda, braço esquerdo. E é andar um pouco esquisitinho. Então agora eu quero que vocês sintam. Vá sentindo a troca de peso, como é que o nosso corpo gira. É meio como se tivesse uma divisãozinha aqui e nosso corpo fosse girando, se encaixando. Então, continuando, eu quero que vocês exagerem nesse movimento. Quando a gente for andando, a gente for sentindo essa alternância dos lados, a gente vai torcer mesmo o nosso corpo. Torce para um lado, torce para o outro. Torce para um lado, torce para o outro. Torce para um lado, torce para o outro. Vai sentindo esse balanço. Ele vai ficar balançadinho assim. Quer que vocês sintam essa torção. E isso dá para o nosso corpo meio que uma vontade. Quando a gente torce o corpo, o nosso corpo tem a vontade de distorcer. Se a gente está torcido para cá, ele tem a vontade de distorcer. Se ele está torcido para cá, ele tem a vontade de distorcer. E a caminhada, a força que você coloca, a intenção que você coloca para ir para um lado, o seu corpo te dá essa intenção para ir para o outro. Torcendo e distorcendo. E essa torção que a gente vai usar para fazer a condução do facão. Agora eu quero que junto com o seu par, você sinta essa mesma torção. Quando o pé esquerdo vai à frente, o lado direito torce, indo para frente. Do mesmo jeito do outro lado, quando o pé direito vai atrás, o lado esquerdo vai atrás. E a gente vai alternando. E a gente pode sentir isso no passo básico. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Torce, distorce. Torce, distorce. Torce, distorce. Torce, distorce. Quando a gente está com o abraço bem juntinho, como a gente já falou na aula da caminhada, o que o nosso corpo, o corpo do condutor fizer, o corpo de quem está sendo conduzido também vai sentir. E isso é muito importante. Então, a gente vai sentir, continuar sentindo esse movimento. Quando o conduzido torce o corpo, quem está sendo conduzido também torce. E a gente continua com o equilíbrio aqui, porque é um movimento natural do nosso corpo. Para fazer o facão, a gente vai usar esse movimento. Torce, distorce. Torce, distorce. Torce, distorce. Torce. Só que aí, ao invés da gente mover o nosso tronco para distorcer de volta, o nosso tronco vai continuar no lugar
e quem vai se deslocar para distorcer são as nossas pernas. Então, o nosso tronco continua para lá e as nossas pernas se movimentam para distorcer. A gente vai treinar mais um pouquinho isso. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, torce, distorce, torce, distorce, torce, distorce, torce, distorce, torce, usa as pernas. No passo básico normal, torce, distorce, torce e virou para o outro lado. Então a gente vai usar essa energia que eu falei quando a gente está só caminhando, essa energia que o nosso corpo fala, eu quero distorcer, mas aí ao invés de usar o nosso tronco, a gente usa nossas pernas. Nesse passo, para quem está sendo conduzido, é importante manter o contato para sentir essa torção, essa indicação, e quando a gente vai distorcer, a gente vai abrir espaço e o corpo, junto com a perna, vai ocupar o espaço. Deslocou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Torce, distorce, torce. A gente vai distorcer, levando nosso corpo e nossas pernas. Quem está sendo conduzido, com o abraço junto, vai ocupar o espaço. E aí, a gente muda a direção do movimento. Para a gente fazer esse passo no meio da dança, a gente não precisa ficar torcendo, distorcendo, torcendo, distorcendo. A gente está aqui no passo básico normal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando a gente quiser fazer o facão, a gente vai crescendo essa vontade de torcer o corpo. Quando a gente deu o passo para frente, a gente deu uma torcidinha. A gente deu o passo para trás, deu outra torcidinha. Que aí, quando a gente chegou aqui, a gente consegue terminar o movimento. A gente torce um pouquinho, torce mais, e aí o movimento acontece. Ele é gradual. 1, 2, 3, torceu um pouquinho, torceu mais, torceu tudo e girou. Torceu um pouquinho, torceu mais, torceu tudo e girou. Uma coisa muito legal da gente perceber nesse passo, que acontece em vários outros passos, é oposição de movimento. Quando a gente quer levar o nosso corpo, junto com o condutor e o conduzido, para um lado, às vezes você ir para o outro, deixa mais claro o movimento. Quando a gente está fazendo facão, a gente poderia estar aqui no passo básico, e simplesmente virar o corpo. Só que você não deu uma intenção para o seu passo. Você não construiu a ideia do passo. O passo ele acontece antes mesmo dele ser pisado, dele acontecer. Antes do próprio passo acontecer, eu vou falar para o meu corpo, com essas torções, que ele vai acontecer. Então eu vou para um lado para ir para o outro. A gente pode ver isso também em alguns giros e algumas condições. Por exemplo, num passo que a gente aprendeu lá no início, que é a quebra de braço. A gente pode fazer aqui de quebra de braço, levando a pessoa atrás, descendo a mão. Levando a pessoa atrás, descendo a mão. A gente também pode aproveitar esse quarto tempo para fazer um movimento de oposição. Viu? E quando a gente vai fazer a condução do passo, a gente pode erguer um pouquinho a mão para depois descer. Se eu já vou para baixo, já posso ir para baixo direto, não vai fazer diferença. Mas para quem está sendo conduzido, a pessoa sente que quando eu cresci para um lado e aí depois eu baixei, fica muito mais claro, dá mais contraste para o movimento. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E desceu. E desceu. Desceu. E
desceu. Percebe a diferença? Desceu e desceu. É muito sutil, é dar uma intenção um pouco para o lado oposto, para depois deixar mais claro qual que é o movimento que você quer fazer. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal. Dê um joinha pra gente e Take forró!